Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Cada série, gente, tem uma finalidade. A série anterior que eu fiz, Confiança, era para que você aprendesse a crer corretamente. E eu creio que falou muito com você, né? Cada série tem uma finalidade. A última série, a série Mergulho na Graça, que tem aí também no canal, ela serve para quê? Para que você entenda o que é a graça, tá? Outra série que tem aí no canal, Andando em Amor, você aprender a andar em amor. Tem outra série aí no canal, Está Consumado, aprenda a orar e jejuar na Nova Aliança. Então cada série tem uma finalidade. E a grande finalidade dessa série, gente, Reinando em Vida, é você ter um entendimento profundo e a diferença verdadeira entre lei e graça. Isso tem que pulsar no teu coração. Você tem que ter uma certeza absoluta na tua alma dessa verdade. Então o tema da live hoje é A Lei Foi Cumprida. E eu quero começar, gente. Embaixo do seu nariz é outra série boa que tem, o Jefferson está falando. São 5 lives só, muito boa também. Gente, o que nós vamos falar agora nessa série Reinando em Vida? O que eu quero passar para vocês aqui? Passar nessa live de hoje, A Lei Foi Cumprida. Eu quero começar com uma pergunta para você. Eu gosto de fazer perguntas, gente, que das respostas flui muita coisa, né? Eu queria perguntar para você, qual o maior chamado que nós podemos ter nessa vida? O que você acha, gente? Qual o maior chamado? Qual o maior chamado que nós podemos ter nessa vida? O que você acha, gente? Amar. Que mais, gente? Servir. Que mais? Eu adoro quando a gente faz isso aqui. Qual o maior chamado que você acha que a gente pode ter nessa vida, gente? Ser amado por Deus. Amar. Fé. Que mais? Quem dá mais? Amar. Amar. Sermos filhos. Amar as pessoas. Viver essa palavra da verdade. Vamos lá. Então tá bom, gente. Olha só. Tudo que vocês falaram aqui são chamados incríveis, né? Mas eu vou falar algo que aconteceu num congresso. Isso é uma realidade, gente. Teve um congresso de pastores, e não foi aqui, foi nos Estados Unidos. Na verdade, não é um congresso, é uma convenção cristã que teve. O que aconteceu, gente? E tinham vários palestrantes lá. Quando um dos palestrantes, ele se levantou e ele seguiu na direção do púlpito para pregar, ele disse às pessoas que estavam lá era um grande auditório, ele falou com convicção: o maior chamado em suas vidas é para suas famílias. E quando ele falou isso, gente, a multidão amou aquilo. E o auditório inteiro aplaudiu e aclamou. Cara, é isso! Aí teve uma sessão seguinte com outro palestrante. E esse palestrante, ele se levantou também. Declarou com a paixão nos olhos e falou assim: o maior chamado em sua vida é para missões. E a multidão também foi a loucura, gente. Pelo auditório inteiro,
Os gritos amém, aleluia, missões, levar o evangelho para o mundo. E aí chegou a vez do último palestrante para pregar o evangelho naquela noite. E aí, gente, ele orou assim, ele falou assim: Senhor, esgotaram grandes chamados aqui. Me dá alguma coisa para entregar para esse povo. E quando ele se levantou, gente, o Senhor colocou algo no coração dele tão poderoso, e ele compartilhou isso. O maior chamado em sua vida é ser um adorador. Aí, gente, eu quero falar algo para você. Tudo que vocês falaram aqui é uma verdade. Eu quero que você preste atenção. Muito tempo depois de nossas missões, da nossa evangelização, de servir a Deus amando o outro, tudo que nós cumprirmos nessa terra, e muito tempo depois que as famílias estiverem unidas no céu, nós ainda continuaremos adorando o nosso lindo Salvador Jesus Cristo, por tudo que Ele fez por você e por mim. E nós vamos fazer isso por toda a eternidade, gente. Toda a eternidade nós vamos ser adoradores. Tudo tem a ver com Jesus que nós estamos falando aqui. Tudo tem a ver com a obra consumada dele. E quanto mais você apreciar essa obra consumada de Jesus e tudo o que ela fez para que você reine nessa vida, mais você vai adorá-lo, mais você vai glorificar a ele. Agora vamos dar uma olhada na palavra de Deus, gente, na Bíblia, para contemplar mais um pouquinho da obra consumada do nosso amado Jesus. João 1,17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Gente, essa passagem eu vou falar umas 500 vezes durante essa série aqui. João 1,17. Aí você pode notar que a verdade, gente, a verdade que fala aqui na palavra, está do lado da graça. A verdade não está do lado da lei. Você pode observar aqui também que a lei ela foi dada. Ele fala aqui, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas em contraste a isso veio a graça. A graça, gente, ela é pessoal. E veio como uma pessoa. Diz aqui, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. A graça veio por meio de alguém. A lei, gente, ela é fria, ela é pesada, ela é impessoal. Você não pode ter um relacionamento, gente, com 2 pedaços de pedra. Mas a graça, ela é gentil, ela é calorosa. A graça não é um ensinamento, gente, uma doutrina, não. A graça é uma pessoa e você pode ter um relacionamento com essa pessoa. E Deus não está interessado em mera obediência, não, gente. Deus não está interessado na sua submissão a Ele. Ele é um Deus de amor. E Ele anseia por ter um relacionamento íntimo com você, pessoal, tete a tete, olho no olho, papo reto. E isso que torna o cristianismo, gente, único. Muitos dos sistemas de crença do mundo são governados, gente, pelo quê? Códigos morais, regras, condutas, leis. Não é assim? Mas o cristianismo não tem nada a ver com isso, gente. Ele tem a ver com você ter um relacionamento pessoal com o Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele veio, ele morreu de uma morte cruel na cruz e ele pagou toda a dívida de pecado com sua vida. Então você e eu podemos reinar em vida hoje, através desse sacrifício vivo. O sacrifício na cruz de Jesus fala de relacionamento, gente. Jesus veio para reconciliar o homem pecador ao Deus Santo. O homem pecador, Deus Santo. Jesus veio para reconciliar isso. E quando você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é feito santo e justo pelo sangue dele.
de uma vez por todas, por toda a eternidade. E você pode entrar de forma ousada na presença do poderoso Deus, do nosso Abba Pai, sem qualquer tipo de culpa, sem qualquer condenação ou expectativa de punição. Gente, por causa da cruz do nosso Jesus, o preço do pecado foi pago, o julgamento foi executado, a ira decorrente do pecado foi esgotada, o véu foi rasgado e o caminho para a intimidade com Deus foi aberto. Está aberto, os céus estão abertos para você. O pecado não pode mais impedir você de entrar na presença de Deus. O sangue de Jesus, ele removeu qualquer vestígio do nosso pecado. Isso tem que ser muito claro no teu coração. O nosso Deus veio, ele morreu uma morte cruel na cruz, ele pagou toda a dívida de pecado com a sua vida. E eu e você, repito, podemos reinar em vida hoje. Jesus, ele cumpriu a lei. E aqui os religiosos de plantão vêm com força. As pessoas vêm criticando. Mas peraí, tá falando lá na Bíblia, pegam versículos isolados, que Jesus cumpriu a lei, até Jesus cumpriu a lei. Meu irmão, minha irmã, no momento em que você coloca a lei de Moisés entre você e Deus de novo, novamente, você está negando a obra consumada de Jesus. Pois se a justiça puder advir da lei, então Cristo morreu em vão. Não é isso, gente. O cristianismo não pode ser reduzido a uma lista impessoal de faça isso, não faça aquilo, faça isso. Uma série de regras. A morte de Jesus cumpriu as justas exigências da lei da antiga aliança. A palavra de Deus nos diz que o escrito da dívida foi pregado na cruz. Gente, Jesus veio para cumprir as exigências da lei em nosso lugar. Portanto, o caminho para Deus, para o papai, agora está aberto. Aleluia, gente. Aí você pode dizer assim, Vinícius, espera aí. Algum religioso pode estar aqui de plantão e eu espero que ele tenha essa revelação. Vinícius, você está dizendo que não estamos mais debaixo da lei. Mas o próprio Jesus disse que ele não veio para abolir a lei. E é exatamente isso, meu amado irmão e irmã. Mas você tem que mencionar o versículo completo do que Jesus disse. Ele disse, eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. As pessoas esquecem esse final. Falam, não, Jesus não veio para abolir a lei. E não lê o final do versículo, gente. Ele veio para cumpri-la. Jesus, ele não varreu a lei para debaixo do tapete, não. Ele veio e cumpriu perfeitamente cada exigência da lei no nosso lugar. Tudo o que éramos incapazes de fazer, gente, ele fez em nosso lugar. Então, através de Jesus, a lei foi totalmente cumprida. Quando você, vamos supor, gente, que você tem um financiamento da tua casa própria. Quando você quitar totalmente esse financiamento, através lá no banco, o meu conselho, gente, é que você pare de depositar dinheiro para as parcelas todo mês. Sabe por quê? Porque a dívida já foi quitada, não foi? Se o banco te enviar uma carta pedindo que você pague mais alguma prestação, o que você deve fazer? Você tem que fazer o seguinte, você vai apresentar o documento de quitação da casa. Não, ela está quitada. Gente, de forma igual, a dívida que você e eu tínhamos para com a lei foi quitada totalmente pelo nosso Salvador Jesus Cristo. E aí, meu irmão, minha irmã, quando o diabo vem acusar você com a lei, é o que ele adora fazer. E te mostrar o quão rápido você caiu e falhou. Tudo que você precisa fazer é o quê? Apontar para o pagamento que Jesus fez na cruz. Aponte para Jesus na cruz, para ele. Cristo é o nosso documento de quitação. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que você é chamado de cristão hoje.
Você não pertence mais a si mesmo. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. A lei não tem mais qualquer poder sobre você. O diabo ele foi totalmente desarmado, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz que Deus desarmou principados e potestades. E nós sabemos por intermédio do livro de Efésios que a expressão lá, principados, gente, e potestades, se refere a Satanás e sua corte. Então o diabo, ele foi desarmado. Mas você sabe, gente, qual a arma? Qual a arma que ele estava empunhando antes do seu desarmamento forçado? Qual a arma que o diabo tinha na mão dele? E nós vamos para a palavra. Olha o que diz a palavra em Colossenses 2, 14 e 15. Gente, isso aqui é uma chave poderosa. Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós o que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Gente, olha só, com base aqui, nesse contexto desse versículo aqui, o diabo estava armado com o que aqui, gente, que fala? Com o escrito da dívida, que era contra nós. E o que o escrito da dívida tinha de tão poderoso que foi preciso a morte de Jesus para anular isso? Eu quero que você entenda isso, gente. Lá no Monte Sinai, Deus escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. O escrito de dívida era, portanto, uma referência à lei que foi escrito pelo dedo de Deus. O diabo, então, o que ele fez, gente? Ele se armou com a lei para acusar e condenar o homem. Agora eu quero que fique muito claro, gente. Deus não deu a lei na mão do diabo, não. Mas o diabo, sabendo que a lei era contra o homem, tomou vantagem nisso e tem usado a lei contra o homem. Você foi redimido da maldição da lei. A lei sempre condena e mantém o homem longe de Deus. Por isso o diabo, gente, usa a lei como arma para desviar ainda mais o homem de Deus e distorcer a verdade. E é por isso, gente, quando Deus pregou a lei na cruz do Calvário, ele fez do diabo e de todos os poderes das trevas um espetáculo público. E uma vez que a lei foi pregada na cruz de Jesus, Deus sabia que a lei não teria mais poder para condenar o homem, desde que ele cresce em Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, quando você reconhece e crê que Jesus cumpriu plenamente a exigência da justiça da lei, o diabo não pode usar a lei para condenar você mais. Acabou, gente. Toda vez que você cai, ele vai tentar usar a lei para te condenar. E ainda que ele use a lei e aponte os seus pecados hoje, meu irmão, minha irmã, você pode apontar para a cruz de Jesus e rejeitar essa condenação. Talvez você diga assim: ninguém pode apagar o escrito de Deus, Vinícius. Como assim? Gente, é claro que não. Você está certo quando você fala isso. Nenhum homem pode, mas Deus pode. E Deus fez isso de maneira justa. Entenda, meu irmão, minha irmã. Você foi redimido da maldição da lei. O diabo e suas hostes foram desarmados. Aleluia! Mas, meu irmão, minha irmã, se você insistir em permanecer na lei, você está, na verdade, fazendo o quê? O que você está fazendo? Você está dando armas para o diabo de novo. Porque Deus crucificou a lei na cruz, gente. E se você viver pela lei, você está dando essa arma para o diabo de novo, para te condenar. Ele apagou a exigência da lei, tirando a lei do caminho, desarmou o diabo. Mas quando você se submete ao sistema da lei, quando você se submete à velha aliança, você está devolvendo aquela arma nas mãos do diabo. Toma aí, diabo, pode me perturbar.
Gente, todo ensinamento que diz assim, nós temos de manter a lei para sermos abençoados por Deus. Nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, cheio de regras. Gente, você está colocando a arma da lei de volta na mão do diabo. É o que mais acontece na maioria das igrejas, principalmente as igrejas neopentecostais. Eles entregam assim pro diabo. Gente, o diabo fica assim, obrigado. E ele começa a fazer um playground na mente desses cristãos, com acusações, condenação, com culpa, sendo que Jesus já levou tudo na cruz, gente. É triste ver isso. E eu quero, gente, enfatizar algo que é muito importante, que eu já falei em outras lives. A lei de Deus, gente, ela é santa. A lei, ela é justa. A lei é boa. Mas, por favor, gente, não interprete de forma errada que eu estou afirmando o contrário. Mas apesar da lei ser santa, justa e boa, ela não tem poder de santificar você. Ela não tem poder de justificar você. Ela não tem poder de tornar você uma pessoa boa. A lei foi concebida, gente, para expor as suas fraquezas, as minhas fraquezas, os seus pecados, os meus pecados, e a tua incapacidade e a minha incapacidade de ser santo, de ser justo e de ser bom. É como um espelho, gente, que reflete as suas imperfeições, suas manchas, marcas no rosto. Mas você não pode pegar o espelho e começar a esfregar o rosto nele, no espelho, para tirar suas manchas do rosto. Porque não é para isso que o espelho serve, gente. Você precisa compreender, sabe o que, gente? Que nenhum nível de obediência à lei pode fazer você um santo. Somente, unicamente, exclusivamente, o sangue de Jesus pode fazer isso. Mais nada. Mas, no entanto, gente, a lei é santa. A lei não vem do diabo, não foi o diabo que criou a lei. A lei vem de Deus. E para você entender, gente, eu quero que você entenda muito bem isso hoje. Qual a finalidade da lei? Olha só, Deus, ele concedeu a lei com uma finalidade. Pela lei, gente, o mundo teria conhecimento dos pecados. E ia reconhecer a necessidade de ter um Salvador. Sem a lei não haveria pecado. Por exemplo, gente, se não houvesse lei sobre, por exemplo, uma coisa básica. Se não houvesse lei do quão rápido você pudesse dirigir numa determinada rua, um exemplo. Ou seja, se não houvesse limite de velocidade, gente, o policial rodoviário lá federal, ele não poderia parar você e aplicar uma multa por excesso de velocidade. Tem que existir uma lei. Agora, não ter o reconhecimento do pecado, gente, é o mesmo que não precisar de um salvador. Tá entendendo, gente? A lei foi dada para que o homem se voltasse para o seu próprio fim, fazendo que em seu desespero ele visse a necessidade de Jesus. A lei serviu para que nós víssemos que nós precisávamos de Jesus. E por causa da lei, nenhum homem pode dizer que não é um pecador. E nenhum homem pode dizer que não precisa de Jesus. Essa é a finalidade da lei. Pegou a chave, gente? Por que a lei existiu? Ela não foi dada para fazer você um justo, não. Mas para evidenciar a sua impiedade. E o que o diabo está fazendo? Ele está lá, mantendo a lei, martelando na cabeça das pessoas o tempo todo. Você não pode fazer isso, não é pecado, hein? Gente, e detalhe, lembra que eu falei numa live, ele usa a primeira pessoa? Ele é tão astuto, gente. Por exemplo, você cometeu um erro, você fala assim, eu sou um lixo mesmo. Ele tá falando assim, ó, no teu ouvido, eu sou um lixo. Você só repete o que ele fala, eu sou um lixo. Ele usa a primeira pessoa para confundir, não é o diabo. Eu sou um lixo mesmo. Tá entendendo, gente? Por isso que você tem que estar totalmente conectado com Jesus, gente, para não se condenar, para não se culpar.
O diabo, gente, ele é mestre no legalismo. Eles conhecem toda a letra. Toda a letra. Ele não tem revelação, mas ele conhece a letra. Gente, o diabo, ele é mestre no legalismo. Ele deixa você constantemente condenado e culpado. Ele fica falando o quão indigno você é. Ele é conhecido como acusador dos irmãos, gente. Ele fala assim pra você: você fez essa besteira aí, Vinícius, e você ainda fica se chamando de cristão? Aí ele fala assim: eu sou uma porcaria de cristão. Você repete: eu sou uma porcaria de cristão, cara. O que eu tô fazendo? Que vacilo. Deus não vai me perdoar. E ele começa a cochichar. Você é um hipócrita. Esquece essa história de orar. Você tá orando tanto tempo, nada acontece aí, cara. Para com essa história de orar. Pare de ficar. Deus não vai ouvir tuas orações. Deixa eu chateado com você. Tu fez tanta besteira na vida, para não falar outra coisa, e agora você acha que Deus vai te abençoar? Para! Olha pra tua vida aí, Vinícius. Como é que você acredita em Deus ainda? Ele não tá nem aí pra você mais. Não tem volta. Gente, é assim. Meu irmão, minha irmã, isso é mentira, é tudo mentira dele. O diabo está usando a lei para tornar você consciente de toda a sua inferioridade. Mas por intermédio do nosso amado Jesus Cristo, você não está mais sob a condenação da lei. O diabo foi desarmado pelo poder da cruz. Jesus, que não conheceu pecado, foi condenado em seu lugar naquela cruz. E mediante o sacrifício de Jesus, você agora é feito justo. Você é justo, sem que as obras da lei contassem para isso. Então, quando você ouvir a voz do acusador condenando você, lembre-se de que você é feito justiça de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Declare isso agora onde você está, em voz alta. Fale assim: eu sou a justiça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Fale alto aí onde você está. Escreva aqui no chat: eu sou a justiça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eu sou a justiça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, a justiça é um dom. Não é um prêmio que se alcança pela perfeita obediência à lei. Você está vestido hoje não com a sua própria justiça, pois isso seria, gente, autojustificação, mas com a justiça de Jesus Cristo, gente. Deus vê você tão justo quanto o próprio Jesus. Deus olha para você, ele não vê o Ítalo, a Luciana, ele não vê Francisco, Joyce, a Maria Iracema, a Nídia, o Luan, a Verônica, a Kelly. Ele não vê você não, gente. Quando ele olha para você, ele vê Cristo. Em você, justificado. Você é justificado por ele. Meus amados, somente a graça traz esperança. Somente, gente, essa pregação radical da graça e da nova aliança traz esperança aos cristãos. Quantos aqui estavam mortos aí? E quando essa revelação da graça e da nova aliança veio aos seus corações, a vida de vocês mudaram, gente. Da água para o vinho. Quando essa revelação veio no teu coração, como veio no meu um dia, eu falei: Senhor, é isso mesmo. Gente, somente a obra terminada de Jesus, a obra consumada de Jesus, pode nos trazer plenitude, completude e paz real. Não é essa paz do mundo, não. Aquela paz do mundo que quando a paz do mundo você tá lá na praia tomando água de coco numa rede, uhul, aquela brisa do mar. Essa paz do mundo, gente, a paz de Deus, essa paz autêntica só vem pela graça.
É uma paz que excede todo o entendimento, onde as tribulações estão vindo contra você, quantas pessoas que você menos esperar estão ali te acusando, te condenando, estão te traindo. Quando você está passando uma situação terrível, seja ela financeira, sentimental, emocional, mas você está cheio da paz que excede o entendimento. Excede mesmo, porque as pessoas falam, cara, você está passando por uma situação terrível e você está em paz. Como pode isso? Deixa eu acender a luz aqui. Agora melhorou, deu mais luz aí. Como pode isso? Essa situação terrível que você está passando aí, cara, e você está aí, parece que nada está acontecendo. Gente, só a graça faz isso. Algumas pessoas aí afirmam que a vida cristã é muito difícil, né, gente? Muito difícil. Gente, a vida cristã ela não é difícil. A vida cristã autêntica ela é impossível. Pega essa chave. A vida cristã ela não é difícil, ela é impossível. Sabe por quê, gente? O único jeito de viver é o próprio Jesus. E Ele quer fazer isso em nós hoje. É por isso que ser cristão, gente, não tem a ver com os nossos esforços para cumprir a lei ou seja qualquer coisa. Não é no teu esforço. É tudo através dele. E a lei foi cumprida em nosso... Gente, ela foi cumprida em nosso lugar. E o preço por os nossos pecados foi todo pago naquela cruz do Calvário. A nossa parte hoje é o quê? É acreditar. É crer em nosso Salvador. E receber dele a abundância da graça e o dom da justiça. Lembra que eu falei na primeira live? Receber a abundância da graça e o dom da justiça. Gente, reinar em vida está em receber essas duas coisas que eu falei na primeira live. Receber a abundância da graça e o dom da justiça. A abundância da graça e o dom da justiça. A vida cristã, gente, é uma vida de descanso em Cristo Jesus. É uma vida de descanso na obra consumada dele. Quando algo vier contra você, faça, olhe para a cruz. Tem uma passagem, gente, que é muito reveladora, que nós temos que levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Não tem essa passagem, gente? Eu não lembro qual a passagem aqui. Se alguém souber, coloca aí. Que nós devemos levar cativo todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo. E há muito tempo atrás eu falava, cara, sabe o que eu fazia? Eu ficava brigando com os meus pensamentos. Parecia que eu ficava lutando com o diabo, gente. Via aquele pensamento, eu não, renuncie esse pensamento, eu não quero esse pensamento. Essa passagem diz o seguinte, que nós, não é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que levar cativo os nossos pensamentos à obediência que Jesus teve naquele Calvário. Você tem que deixar o teu pensamento cativo, preso ao que Jesus fez. Você tem que deixar o seu pensamento focado à obediência que Jesus teve na cruz do Calvário. Então, quando algo vier contra você, pensamento ruim, pare por um momento. Feche os olhos, respire fundo, gente. E visualize a cruz de Jesus. E veja esse problema que está vindo contra você sendo pregado naquela cruz. E você começa a agradecer, Jesus, obrigado, porque essa situação já foi levada na cruz. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti, Senhor. Eu Te amo, porque o Senhor me amou primeiro. Então, Senhor, eu levo cativo todos os meus pensamentos a toda a sua obediência. Eu Te agradeço por isso. E esse problema que está passando aqui na minha vida, essa traição, essa doença, Senhor, eu sou curado pelo Seu sangue. Eu sou livre pelo Teu sangue. Isso já tem uma solução. Isso vai cooperar para o meu bem, porque já foi tudo para a cruz. Gente, faça seu pensamento olhar para o que representou a cruz do Calvário. Tá pegando a chave, gente? E é tempo de descansar os nossos esforços próprios e desfrutar de Jesus. Porque Jesus não só morreu, gente. Ele ressuscitou. E Ele veio morar em mim e em você através do Espírito dEle, para que nós reinemos nessa vida. O diabo, gente, ele odeia o Evangelho da graça. Ele odeia a verdade da nova aliança.
Sabe por que ele odeia? Porque ele faz com que nós reinemos em vida. Somente a revelação da graça, o recebimento da abundância da graça e do dom da justiça é que vai fazer com que nós reinemos em vida, gente. Então, o diabo fica doido com isso, ele fica bravo. Sabe o que acontece? Sabe por quê, gente? Porque enquanto você reina, enquanto o Vinícius reina, o diabo não reina. Somente a obra consumada de Jesus, gente, pode trazer essa vida plena. Uma vida de paz, de completude, de graça, de amor. E eu espero, gente, que essa mensagem fale ao teu coração. Eu espero que essa revelação seja profunda na sua alma. Eu espero e eu creio em nome de Jesus que muitas pessoas que estão aqui nessa live e nas outras lives que estão assistindo vão ter essa revelação, vão virar essa chave e vão ser grandes pregadores da graça e da nova aliança. Já tem aqui, gente, pregadores da graça e da nova aliança, que chegaram aqui cheio de religiosidade e hoje estão evangelizando fisicamente e nas redes sociais. Gente, isso é lindo demais, porque na verdade o que acontece? O Senhor, a seara é grande, gente. Nós precisamos de trabalhadores, de pessoas que realmente acreditem nessa verdade, tenham revelação disso e vivam nessa verdade. E levem essa verdade. Sabe por quê? Como Jesus me falou, é simples e eu tenho pressa. Então seja simples. E ele tem pressa. Ele precisa de mim e ele precisa de você para levar essa verdade à humanidade, para libertar os cativos, libertar as pessoas da religiosidade, para que as pessoas vivam vidas plenas, para que as pessoas conheçam o amor de Jesus, para que as pessoas vivam intimidade com Ele, para que conheçam quem elas são, para que vivam uma vida extraordinária, uma vida em abundância, para que reinem nessa vida. Jesus morreu para que você reine nessa vida. Que essa mensagem tenha falado profundamente ao teu coração. Peço que você que chegou depois, dá o seu like. Tem mais gente que like. Dá o seu like. Se você gostou. Compartilha essa live. E no final, o que você vai fazer? Faz um comentáriozinho lá. Faz um comentáriozinho que essa live falou ao teu coração. Tá bom, gente? Para o YouTube entregar a mais pessoas. E, gente, terminando essa live, vamos orar. Vamos orar? Lembrando, gente, que eu coloquei aqui na descrição da live os livros aqui, o da Thaís e o meu, tá? Se você quiser comprar, adquirir, clica lá no link e adquire nossos livros. Gente, é demais, né? Nossos desertos se transformaram em livros. Não porque é livro, mas porque vai... Gente, são lições que eu aprendi. Eu aprendi 21 lições para vencer o deserto. E Thaís, 12 passos para recomeçar depois do divórcio. Ou seja, os piores desertos da nossa vida se transformaram nos nossos grandes propósitos. Tudo que você está passando de ruim aí, meu amado, pode se transformar no grande propósito da sua vida. O teu pior momento, o teu pior deserto, a tua maior dor, pode transformar a vida de muitos quando você superar. Quando você superar, você vai ter autoridade para falar assim: eu venci e você vai vencer. E eu vou te ensinar a chegar lá. E aí, nesse meio de caminho, a cada 100 pessoas que você encontrar, isso é uma realidade, tá, gente? A cada 100 pessoas que você encontrar nesse caminho, o que vai acontecer? Menos de 5% vão querer caminhar. Muitos vão achar difícil. Muitos vão morrer no caminho. Mas você vai fazer a sua parte, meu irmão, minha irmã. É lamentável que no universo, gente, de tantas pessoas, às vezes, a gente vê, tem pessoas que cada pessoa, ela tem uma postura. Mas eu tenho, gente, aqui o testemunho das pessoas que perseveraram, que têm vidas incríveis hoje. Vivem vidas, gente, que eles não conseguem nem explicar. Eles ficam assim: Senhor,
Que vida é essa? Que paz é essa? Pessoas que restauraram todas as suas vidas em todos os sentidos aqui. Tá bom, meu amado? Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por esse momento, Senhor, nessa série que nós iniciamos na sexta-feira. Hoje é a segunda live, Senhor. Eu estou muito feliz de levar essa palavra. Jesus, o Senhor morreu para que nós reinássemos nesta vida. Que isso seja uma verdade. Que eles tenham, Senhor, esse discernimento sobre o que representou a lei, o que representou a graça. Que a graça é a verdade, e a graça, Senhor, é o Senhor Jesus. Jesus, o Senhor é a própria graça. Através do Senhor, hoje nós temos um relacionamento com o Pai, porque o véu se rasgou. Hoje eu posso chegar na presença do meu papai e falar: Abba, Pai, abraçar meu pai, deitar no colo dele, entrar na casa dele, ele me dá vestes de justiça. Além disso, ele coloca um anel de autoridade no meu dedo, calça sandália nos meus pés. Hoje eu usufruo de todas as bênçãos do meu Pai, por causa de ti, Jesus, por causa da graça. Então, Senhor, que isso seja uma verdade nos corações dos meus amados irmãos e irmãs. Muito obrigado por essa oportunidade, Deus. Muito obrigado, Papai, Jesus, Espírito Santo. E eu consagro a vida de cada irmão e irmã para ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã? Glória a Deus. Bom, né, gente? Eu amo falar disso. Todo dia devocional no canal. Vamos que vamos. Não vamos parar. Vamos olhar para Jesus. Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tá bom? Beijo no coração. Até mais, gente. Tchau, tchau. Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz.